Olá pessoal, estamos para mais um fast food, lembrando que fast food é o termo em inglês para comida rápida. E por que comida rápida? Porque aqui a intenção são perguntas e respostas rápidas e objetivas. Antes de continuar no vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, assista o nosso vídeo e, se gostou, dê o seu likezinho, faça um comentário, comente sobre aquilo que você achou do vídeo ou nos faça uma próxima pergunta para um próximo vídeo de fast food. Vamos que vamos! Pois bem, hoje nós temos uma pergunta da minha tia Judite Miller. Estou com saudade, tia, a irmã da minha mãe, e a pergunta dela é: com relação à pandemia, o que eu penso ser a pandemia? Seria um sinal do princípio das dores descrito por Jesus em Mateus capítulo 24? Então, nós precisamos primeiro entender o que Jesus diz em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, ele poderia ser dividido em dois temas. Primeiro, Jesus ele vai falar dos sinais do final dos tempos, ou seja, os sinais que antecederiam a sua segunda vinda, e também Jesus vai falar profeticamente sobre um período que aconteceu 70 anos depois de Cristo, que seria a destruição do Templo de Jerusalém. Jerusalém foi sitiada, muitos mortos. Então, Mateus capítulo 24 vai falar dessas duas situações: os sinais que aconteceriam antes da vinda de Cristo e também da destruição do templo em Jerusalém 70 anos depois de Cristo. Se alguém tiver curiosidade, você pode pesquisar sobre o sítio de Jerusalém, quando Jerusalém foi sitiada ali em um momento de guerra e que houve, infelizmente, muitas mortes. Foi um período trágico na história de Israel, 70 anos depois de Cristo. Então, pensando dessa forma e analisando Mateus capítulo 24, o termo que Jesus vai usar para esta ideia da pergunta é princípio das dores, que é um termo simbólico, nos levando a pensar que o princípio das dores estaria ligado à ideia do parto, ou a ideia de uma mulher que estava grávida e agora ela vai ter um parto. O princípio das dores seria ali o princípio das contrações de uma mulher. A mulher ela vai tendo as contrações antes de ter o bebê, e as contrações elas vão sendo ali ampliadas, ou seja, vai se tornando maior e em intervalos menores, até culminar no nascimento do bebê. Assim seria também a ideia, dentro dessa simbologia, que Jesus quer dizer no texto. O princípio das dores seria, então, aquele momento dado na história em que a humanidade começaria a perceber os sinais descritos por Jesus em Mateus capítulo 24, antes da sua vinda. O que eu entendo, e não daria para a gente responder essa pergunta dizendo ser ou não ser o princípio das dores, até mesmo porque nós tivemos outras pandemias em outras épocas e que talvez as pessoas nessas épocas estivessem pensando da mesma forma como nós estamos pensando. Então, eu não teria como dizer de forma objetiva que se trata dos princípios das dores, porque nós podemos até ter passado por esses princípios e agora nós temos uma situação mais intensificada em períodos menores. Então, é sobre isso que eu queria pensar. Quando nós falamos de princípio das dores, nós não conseguimos falar de forma exata se de fato estamos vivendo o princípio das dores ou se já passamos por isso e já estamos em uma etapa mais avançada antes da vinda de Cristo. O fato é que a linguagem simbólica de Jesus, ela tem por si essa ideia de que a sua segunda vinda seria antecedida de sinais, de acontecimentos, e que esses acontecimentos, antes da sua vinda, assim como uma mulher que está grávida para ter o filho, eles seriam intensificados em períodos menores. A mulher que vai ter o filho
ela tem as contrações e à medida que o tempo vai passando para o nascimento do filho, as contrações vão aumentando até que nasce o bebê. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus, quando voltar, os sinais, antes da sua vinda, eles serão em menor espaço de tempo e culminará, então, na vinda de Cristo. Tia, espero ter respondido a sua pergunta, espero ter sido claro. E os sinais, eles estão acontecendo. Agora fica difícil dizer de forma exata se se trata, né, dos princípios das dores ou se já estamos em etapas mais aí avançadas. O fato é que Cristo voltará para buscar a igreja e julgar o mundo. Este é um fato bíblico que não há como nós refutarmos. Um abraço a todos, espero vocês até o próximo Fast Food em uma nova pergunta e mais uma nova resposta. Um abraço.